Vamos falar das últimas tretas literárias? Eu me chamo Laura Zimmer e hoje a gente vai estar falando das últimas tretas literárias. Eu vou estar dando a minha opinião, que ninguém pediu, e é um espaço de debate, então não precisa concordar comigo, mas é o momento de a gente parar para pensar nas coisas que estão acontecendo. Algumas tretas são maiores que as outras, a gente não tá com tantas. Eu achei 3 tretas, e aí eu vou falar um pouquinho de cada uma. E já pega seu café, já pega sua água, sabe? Vamos conversar, porque isso aqui vai ser longo, eu sou tagarela. E já que o papo vai ser longo, eu espero que você esteja usando uma roupa confortável, porque eu estou usando meu Perfect Top da Insider. E já vou aproveitar para te avisar que tá rolando a Black Friday. Eu não sei em que momento você vai assistir esse vídeo, mas se ainda for novembro, corre pro site deles, porque tá muito bom. Os descontos são incríveis. E eu, assim, se você olhar os meus vídeos, eu basicamente estou usando só Insider. Então, sabe, no meio de coisas assim, treta, eu gosto de influenciar as pessoas para as coisas boas. E isso é uma coisa boa. Dito isso, a gente tem 3 tretas literárias, assim, vigentes, né. Vamos começar da menos cabeluda pra mais cabeluda, apesar que as 2 últimas são muito cabeludas, eu não sei qual é pior, tá. A primeira treta que eu acabei nem pegando, na verdade, vi recentemente agora, porque eu fui fazer minha pesquisa de centavos pra fazer um vídeo, né, o mínimo que eu faço é ir ver um monte de opinião pra tirar as minhas próprias. Eu vou pegar aqui pra te mostrar a treta fazer sentido. Assim, eu não sei por que raios uma pessoa, que eu não vou pegar e dar nome aos bois, tá, em tudo, mas uma autora viu que os livros estavam nesse plásticozinho aqui que tem um nome, tá, esse plástico, e ela começou a tipo, por que que a gente usa esses plásticos? Começou a fazer um cálculo mental de quanto que pesa esses plásticos, se são vendidos tantos livros, quanto plástico é gerado, meio ambiente, e aí isso foi uma mini treta. E no fim, eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar no quanto isso aqui polui. Poderia ser uma outra coisa, talvez? Fica aí o questionamento. Eu super aceitaria uma eco bagzinha de tecido que veria no livro, sabe? Nossa, eu ia amar. Mas e aí? Porque isso aqui realmente gera um lixo desnecessário, porque a gente compra, tira e bota fora. Ninguém vai guardar esse plástico. Sei lá, fica aí o pensamento, meio ambiente, afins. Talvez a gente tenha uma mudança positiva? Talvez. Aí a gente tem mais 2 tretas, né? Que aí eu não sei qual que é a pior. Não sei. Eu vou focar mais na que eu tenho mais coisa pra falar. Porque a segunda treta é a que uma pessoa usava a inteligência artificial e postava no Pinterest imagens de pessoas brancas. Então, ela pegava ilustrações que tinham personagens não brancos, e digo não brancos porque ela não pegava só personagens que eram negros, mas qualquer cor que não era o branco branco, e mudava. E cabelos loiros também. E postava tudo lá no Pinterest. Isso foi uma coisa tão que eu fiquei em choque. Eu não falei nada, porque eu não tinha o que falar, porque eu achei um absurdo tão grande que foi inconcebível o meu cérebro falar alguma coisa. Uma forma de racismo tão chocante assim. Eu fico sem palavras. Não consigo, sabe, digerir o que que passou na cabeça da pessoa pra fazer isso. E é bizarro, assim, eu não vou colocar as imagens, porque eu acho que a gente nem tem que dar palco, mas tem uma ela pegou a capa de um livro de uma autora, que a personagem ela era morena, sabe, com a pele um pouquinho mais escura, tipo, mais bronzeada, pra você imaginar. E não tinha cabelo loiro. E ela foi lá e mudou e colocou o cabelo loiro e pele branquíssima, tipo, branca, branca. Pra quê, sabe? Aí eu vi que a pessoa ainda botou assim: ai, mas quando mudam os personagens brancos pra negros, ninguém fala nada, porque não dá pra fazer o contrário. Tantas camadas, tantas camadas. E aí eu só vou compartilhar essa mesmo. Porque, sabe, eu fico assim, eu não sei o que falar, eu fico com vergonha da humanidade. Essa é a sensação que eu tenho, vergonha da humanidade. E daí a gente vai pra próxima treta, que aí eu tenho muita coisa que eu posso falar, foi que o Paulo Hatzky, o Livraria em Casa, ainda é Livraria em Casa, sim, ele fez um vídeo que, inclusive, como material, eu vou assistir ele, vou pausar aqui, vou assistir para poder falar, que é Tendências Literárias Estão Nos Emburrecendo. E aí ele traz Enemies to Love, Dark Romance e Romantasia.
E aí eu vi várias coisas, vários comentários, mas agora eu vou assistir na íntegra. Vocês não vão pegar essa parte, tá? Então eu vou assistindo e vou falando. Lembrando que opiniões, né? Opiniões, cada um com suas opiniões, todo mundo respeitando todo mundo. Eu vou dar a minha opinião de centavos. Você vai pensar aí da sua casa também, deixar um comentário pra gente debater junto, porque talvez eu não esteja vendo bem a coisa como todo. Então é bom compartilhar as visões que eu vou ter e assim ver a dos outros também para ampliar essa minha visão. O vídeo tem 38 minutos, eu vou botar no 2.0 porque não sou obrigada, né? Tu também tá assistindo 2.0, não tá? Eu espero que sim, porque senão eu falo muito devagar. Pausei agora e trouxe até umas coisas pra falar, assim. Tá, muitas camadas. A gente tá entrando em muitas camadas, gente. Eu, provavelmente eu não vou nem conseguir entrar em todas as camadas que passou aqui na minha cabeça assistindo esse vídeo. A questão que ele trouxe sobre livro hypado. Então, eu vejo pelos meus vídeos comentários que as pessoas, quando o livro é muito hypado, já vão com aquele pé atrás por não ser bom. E aí ele comenta que, às vezes, o livro é lançado, uma bolha ali, impulsiona o livro e ele vira hypado, não por ser bom, porque foi feito esse hype, não necessariamente ele vai ser bom. E aí as pessoas, umas vão ler, vão achar incríveis, outras vão achar ruim, e aí fica naquilo. Aí eu tenho experiências próprias, porque isso eu acho que ele não trouxe do jeito que, tipo, o julgamento que ele botou em cima do romance é muito complicado, tá? Mas eu vejo uma tendência que eu já falei da falta de senso crítico. As pessoas não têm falta de senso crítico por só lerem romance, né? Só queria deixar isso bem claro. A falta de senso crítico é mais na linha de, principalmente, de não conseguir escutar opiniões contrárias às suas, porque, sabe, dá pra reconhecer às vezes que você leu o livro, você não enxergou aquilo que a pessoa leu e tá trazendo, e aí você só vai ampliar a sua visão. Tipo, eu vou dar o exemplo que eu li Desenfreados. Não gostei, trouxe porque não gostei. Eu sei que tem muita gente que ama, e essa questão da bolha, que é um livro muito, muito hypado. E aí muitas pessoas acham que ele é um livro incrível e muito bom, e outras uma grande porcaria. E aí? Quando ele, tipo, não querer, eu realmente não vou, eu acho que eu nunca quis atacar a autora, tá? Mas estruturalmente, Desenfreado é muito mal escrito. Não é que a história é ruim, sabe? O jeito de contar a história não é fluido, é problemas de escrita mesmo. Tanto que eu acho que se passasse por uma revisão, talvez fosse um livro que eu ia amar. Ou talvez se eu fosse mais nova e não tivesse tanto repertório de leitura, também amaria, porque eu não teria conhecido outros livros com escritas mais robustas. Que aí eu acho que é questão de a gente poder abrir um pouco do horizonte. Mas outro exemplo maior, que não foi nem foi só aqui nacional, mas fora, é o livro da Huang, Catabases. Que ela é uma autora que escreve de forma belíssima, tipo, é a coisa mais linda que. Uma das coisas mais lindas que eu já vi, a escrita dessa mulher. Assim, você pode não gostar da história por uns N motivos, mas a escrita da mulher é do caramba, entendeu? E tudo bem, tem um livro nacional também que eu sei, eu enxerguei que a escrita é do caramba, mas o livro não funcionou bem pra mim. São duas coisas totalmente diferentes. Só que aí as pessoas começaram a dizer que esse livro não era bom, que era muito difícil, sendo que ele não é um livro difícil, e tudo que a autora traz ela explica, é só você ler um pouquinho com calma. E nesse mesmo sentido também me veio muito na cabeça Alchemist, que muita gente, ou a pessoa ama e gosta, ou a pessoa vai lá e detona. Eu recebi um comentário dizendo que esse livro é horrível, não sei o que. Gente, você pode não gostar dessa história por ela ser pesada, mas que isso aqui é bem escrito, ou, sabe, é uma escrita belíssima. Você pode não gostar da temática, que é pesada. Ok, o livro não funcionou, você não gostou da história, não deu pra você. Mas agora dizer que a escrita é ruim, que o livro é ruim nesse sentido, aí eu acho que a pessoa realmente, o que você tá lendo, sabe? Então, a gente pode expandir o nosso repertório de leitura continuando lendo romance. Só conhecendo autores novos. Talvez mais nisso, mas agora parar de ler romance, sabe? Você não tem que ler livro. Tipo, ele até cita o negócio da tag, que a tag tem. Eu tenho aqui os livros da tag. O propósito da tag sempre é trazer livros novos.
Só que geralmente são livros um pouquinho mais difíceis, sabe? O romance é aquele livro que a gente senta e devora, às vezes, em um dia. Às vezes, aqui, os da tag, eles são um pouco mais... uma coisa mais cult, sabe? E eu não acho que você tem que pegar um livro cult só para ampliar a sua bolha. Você tem que ler o que você quiser. Quando a gente começa a limitar o que você tem que ou não ler, o buraco aí, ele desce lá embaixo. Porque daí a gente tá inibindo o leitor de ler, sabe? Não é pra ler romance. Mas eu não gosto da coisa, então eu não vou ler. É nesse nível, sabe? Então, deixa a pessoa ler o romance. E como eu falei, eu vejo muito que a gente tem fases de leitor. Quando a gente tá no início de leitor, a gente quer ler todas as farofas possíveis. Aí tu começa a ter vontade de ler outras coisas, mas tem que ser sempre pela vontade. E a questão de repertório, eu acho que a gente pode culpar os influenciadores. Porque a gente, como o BookTok é uma coisa muito em massa, ele dita muito o que as pessoas estão lendo, porque a gente é muito influenciado nesse negócio do algoritmo, de bolha, a gente é muito influenciado pelo que a gente consome. Então tá na hora dos influenciadores talvez consumir uma coisa. Mas também vamos entrar no. Cada um lê o que quer, cada um. Né, é complicado. Mas eu vejo que eu tento trazer umas coisas um pouquinho diferentes nos meus conteúdos, mas sempre sem sair da minha essência, que é o romance, a romantasia. Amo pra um caramba, sempre vou continuar amando. Mas é umas coisinhas diferentes, assim, mas é pela minha própria vontade, sabe? Não é porque eu preciso ler uma coisa mais robusta, uma coisa mais cult, sabe? Não, é porque deu vontade. Eu vi um vídeo de alguém falando também e fui lá e quis ir ler. Que acontece. Mas assim, são tantas camadas profundas que a gente pode entrar. E aí muitas coisas que eu vou trazer depois que eu vou abrir o Threads pra gente ficar reagindo aqui comigo. Eu vou reagir, você vai ver e vai pensar aí da sua casa. Que a questão é sempre atacar o quê? O romance, né? Cara, sabe? Mulher poder ler já é um negócio que não é tão recente, que é recente, assim, se pegar a linha da história do mundo, sabe? A mulher escrever é um negócio também que não é tão que é recente. Então, falar desse gênero e desse gênero emburrecendo e sendo esse discurso por um homem, eu acho que tem a coisa ficou um pouco mais complicada, entendeu? Porque eu acompanho bastante, não acompanho mais tanto os vídeos do Paulo, mas ele lê várias coisas, né? Às vezes pra fazer vídeo, conteúdo. Cara, romance não é o gênero do conforto dele. Então, a tendência dele não gostar de um romance é muito alta, assim, com vários livros que ele leu e não gostou, e são livros que eu amo, sabe? Porque não adianta, não vai gostar de uma coisa que já não é o seu gênero do conforto. Assim como se eu ler os livros da Carla Madeira. Eu consigo ver que são livros bons, mas eu ainda não tô nessa fase, não. Tipo, pra mim ainda não rolou, sabe? Eu quero ler, mas não tô ainda nessa fase. Talvez eu vou chegar na fase de ler. Eu adoro ler Carla Madeira, mas ainda não chegou essa fase. Então, de novo, não tem que ler porque você precisa ler. Você pode continuar na sua bolha, entendeu? Vamos só começar a escutar pontos de vista diferentes. Eu acho que já só isso já ampliaria total os horizontes. Eu assisti metade até agora e eu já senti vontade de hablar, tá? Eu estou assistindo. Então, resumidamente, o que ele falou agora é que com o algoritmo a gente está muito nichado. Então, existe realmente uma bolha cada vez mais bolha, porque o algoritmo é cada vez mais personalizado, as tendências são muito fechadas, então quando você gosta de uma coisa, você só consome aquela coisa e fica nisso, nunca sai dessa bolha, nunca expande o seu horizonte, por exemplo, que também atrelado a isso, a gente tem muita venda, né, em relação ao mercado de vendas, então muita coisa em cima de ter que ter romance enemies to love, romantasia para vender, com mais o foco em venda, e que às vezes alguns autores acabam também colocando cenas hot nos seus livros, porque pelo viés comercial, e não em si porque quer colocar, é mais pelo lado de vendas. E tem muita gente que só lê por causa de que tem essas coisas, e só lê isso, e ele fala que, até agora, né, para ler outras coisas além da bolha, porque senão ocorre esse emburrecimento, chega no final da vida você só leu romance e não sei o que. Tá.
Eu vou começar, porque eu acho que vai ser uma conversa muito longa, por isso que eu pausei ali pra continuar assistindo. Eu tenho pensado muito nesse sentido que ele falou, da questão da bolha, e quanto a gente vive numa bolha e às vezes não consegue enxergar para além disso. E, e a gente é bom realmente expandir, eu achei isso interessante. Apesar de que, daí ele concordou, tu pode ler tua farofa, mas é legal tu ler outras coisas que não sejam só farofas. E o que eu posso falar por mim é que isso faz um pouco de sentido pra mim, tá? Porque eu, quando comecei a criar conteúdo também, comecei a ler os e-books, eu lia muito romance mais hot. Gostava muito mais do que hoje em dia o meu foco é outro. Então, eu não sou contra romance hot, continuo lendo, só que eu lembro que eu buscava os livros pelo hot no início. E isso foi mudando conforme eu fui lendo mais livros e já tendo lido outros, tipo, vários livros parecidos, entre aspas, com as mesmas tropas. Eu fui focando mais em histórias diferentes do que eu sempre lia. Então, hoje em dia, não busco só um livro hot, eu busco. Meu conforto continua sendo romance e romantasia, e sempre alguma coisa de diferente no livro que eu não tenha lido ainda, já que eu tenho um repertório bem grande de livros. Então, isso fez um pouco de sentido para mim, que é uma coisa que eu já tenho pensado e tento expandir mais a minha visão. Só que o ponto que até eu vi isso aí, alguém comentou no Threads, porque eu fui no Threads ler para ver a opinião das pessoas, que a gente vive num mundo, num país que as pessoas não leem tanto. Então, se você quiser ler só os seus romances conforto, eu acho que você tem que continuar lendo seus romances conforto, pelo menos você tá lendo, sabe? É tipo criticar uma pessoa que lê gibi, só lê gibi, sabe? É como se não fosse literatura. Acho que aí a gente entra num problema. Segunda coisa que vem muito na minha cabeça, que eu também bato muito na tecla, a questão de quantas coisas lerem. A gente aprende lendo romance. Quantas coisas. Eu sou uma defensora, assim, vou brigar, acho que até o final dos meus dias. As coisas que eu aprendi lendo romance, não precisando viver na minha pele, tanto na questão dos hots, se autodescobrir, sem necessariamente ter ficado com um monte de gente, né? Através. A gente vive meio que a vida do personagem que a gente tá lendo. Coisas, pessoas que fazendo coisa errada, homens com comportamentos errados, eu tive que ler. Então, através disso, aprendi que aquilo é errado, sem precisar viver. Então, tanta coisa que vai além dali do romance da história. Tanta, sabe? Tanta coisa. É difícil algum livro de romance que eu leio hoje em dia não ter alguma coisinha assim que deixou de lição, sem necessariamente precisar deixar de lição. O foco não foi deixar de lição, mas de alguma forma me trouxe um outro ponto de vista. Então a gente já quebra isso da questão de só ler na sua bolha, você vai perder essa visão. Não, eu não vejo como isso. E o quanto os romances hoje em dia estão bem diversificados. Ah, mas é sempre livro com jogador, enemies to love. Isso são coisinhas para chamar atenção, mas as autoras sempre vão além dessas coisas, sempre. E claro, vai ter uns livros que eles são, eu chamo que mais comercial, que eles estão na forma, são os clichê. E não tem nenhum problema escrever clichê. Mas assim, eu vejo tantas autoras que vão pelo clichê, mas sempre tem alguma coisa extra, sempre vai ter um ponto de vista diferente que a gente vai estar vendo nesse universo, sabe? Então, só ler romance aí fica um pouco complicado, entendeu? É nesse quesito, assim, cara, quanta coisa a gente aprende com romance, sabe? E eu, como leitora de, sei lá, quantos romances eu já li, assim, nesses últimos anos, sei lá, uns 300 romances, posso falar, sabe? E aí até a questão também trazendo, que a gente vai voltar nesse assunto, com certeza ele tá entrando mais fundo agora, então eu vou ter mais coisa para falar. Mas um ponto ali, que eu acho que também a gente tem que falar, é a questão das pessoas, não é que é um problema, eu só fico pensando mesmo, porque eu acompanho as autoras. Quando não tem hot, ou escolhe não escrever livros com romance hot, pelo viés comercial, acaba que o livro não vai tão bem, porque as pessoas querem romance com hot. Então, eu acho meio triste a pessoa ter que colocar hot no seu livro, porque tá pedindo isso. Porém, eu acompanhando o mercado, não sei se eu também estou numa bolha e não estou enxergando, ou eu estou crescendo e convivendo com pessoas um pouco mais velhas que também estão buscando outras coisas.
eu não vejo mais tanto a busca só pelo hot. Não sei, eu tô vendo um pouquinho mais, várias pessoas assim, saindo um pouquinho dessa frenesi de precisar de hot. Eu acho que toda a gente tem fase de leitor, então, quando é mais novo, quer livro com hot. Então, é assim que eu me vejo, sabe? Quando eu era mais nova, eu queria mais livro com hot. Agora eu quero histórias mais profundas, mais românticas. E são tudo fases de leitor. Então, e os romances eles estão acompanhando, sabe? Tem pra tudo, tem ali, você quer o hot, continua tendo. Você quer coisa sem hot, estamos tendo mais. Eu acho que tá tendo mais autores que estão optando por não colocar hot. Eu já li vários, inclusive. E então tem mais. Antes não tinha tanto, era difícil não ter um livro com hot. E a sensação de querer ler coisas diferentes vai vindo com o tempo, que nem eu vejo hoje que eu estou ficando um pouco mais velha, que eu tenho desejos de ler livros diferentes. Sei lá, tá me dando vontade de ler um clássico. Mas não é tipo assim, não um estado, mas tipo um, dois no ano, diferente, assim. E eu acho que realmente traz uma visão legal, porque eu sempre recomendo até quando quer sair da ressaca literária, pega um livro que não é do seu gênero conforto. Pra você dar, assim, sair um pouco. Porque às vezes a gente entra num loop de só ler romance. Pra mim acontece às vezes, tá? Falo a minha experiência mesmo. Você tá numa carreira só lendo romance, de uns 5 livros só romance. E aí você às vezes fica com uma ressaquinha. E, tipo, pô, eu queria uma coisa. Ou quando tu não acha um romance tão diferente, porque sempre tem uma coisa diferente, mas você quer uma coisa muito diferente, não tá achando. Aí é legal sair da bolha um pouco, da sua bolha de conforto, não é nem questão de bolha de consumo de conteúdo, e pegar um outro livro que não seja romance. Mas aí pode ser thriller, pode ser outra coisa, não precisa ser um livro que vai revolucionar a sua mente, sabe? Qualquer gênero que não seja o romance ali. Então, voltando isso, eu acho que é muito banalizar isso de bolha de romance, entendeu? Sendo que o romance tem tantas camadas assim que. Enfim, eu vou continuar dando sequência no vídeo. A pausa que vocês não vão ver, eu tenho que pausar e já volto. Pausei agora e trouxe até umas coisas pra falar, assim. Tá, muitas camadas. A gente tá entrando em muitas camadas, gente. Acho que provavelmente eu não vou nem conseguir entrar em todas as camadas que passou aqui na minha cabeça assistindo esse vídeo. A questão que ele trouxe sobre livro hypado. Então, eu vejo pelos meus vídeos comentários que as pessoas, quando o livro é muito hypado, já vão com aquele pé atrás por não ser bom. E aí ele comenta que, às vezes, tipo, o livro é lançado, uma bolha ali, impulsiona o livro e ele vira hypado, não por ser bom, porque foi feito esse hype, não necessariamente ele vai ser bom. E aí as pessoas, umas vão ler e vão achar incríveis, outras vão achar ruim, e aí fica naquilo. Aí eu tenho experiências próprias, porque isso eu acho que ele não trouxe do jeito que, tipo, o julgamento que ele botou em cima do romance é muito complicado, tá? Mas eu vejo uma tendência que eu já falei da falta de senso crítico. As pessoas não têm falta de senso crítico por só lerem romance, né? Eu queria deixar isso bem claro. A falta de senso crítico é mais na linha de, principalmente, de não conseguir escutar opiniões contrárias às suas, porque, sabe, dá pra reconhecer às vezes que você leu o livro, você não enxergou aquilo que a pessoa leu e tá trazendo, e aí você só vai ampliar a sua visão. Tipo, eu vou dar o exemplo que eu li Desenfreados. Não gostei, trouxe porque não gostei. Eu sei que tem muita gente que ama, e essa questão da bolha, que é um livro muito, muito hypado. E aí muitas pessoas acham que ele é um livro incrível e muito bom, e outras uma grande porcaria. E aí? Quando ele, tipo, não querer, eu realmente não vou, eu acho que eu nunca quis atacar a autora, tá? Mas estruturalmente, Desenfreado é muito mal escrito. Não é que a história é ruim, sabe? O jeito de contar a história não é fluido, é problemas de escrita mesmo. Tanto que eu acho que se passasse por uma revisão, talvez fosse um livro que eu ia amar. Ou talvez se eu fosse mais nova e não tivesse tanto repertório de leitura, também amaria, porque eu não teria conhecido outros livros com escritas mais robustas. Que aí eu acho que é questão de a gente poder abrir um pouco do horizonte. Mas outro exemplo maior, que não foi nem foi só aqui nacional, mas fora, é o livro da Huang Catabases. Que ela é uma autora que escreve de forma belíssima, tipo, é a coisa mais linda uma das coisas mais lindas que eu já vi, a escrita dessa mulher. Assim,
Você pode não gostar da história por uns N motivos, mas a escrita da mulher é do caramba, entendeu? E tudo bem, tem um livro nacional também que eu sei, eu enxerguei que a escrita é do caramba, mas o livro não funcionou bem pra mim. São duas coisas totalmente diferentes. Só que aí as pessoas começaram a dizer que esse livro não era bom, que era muito difícil, sendo que ele não é um livro difícil, e tudo que a autora traz ela explica, é só você ler um pouquinho com calma. E nesse mesmo sentido também me veio muito na cabeça Alchemist, que muita gente, ou a pessoa ama e gosta, ou a pessoa vai lá e detona. Eu recebi um comentário dizendo que esse livro era horrível, não sei o que. Gente, você pode não gostar dessa história por ela ser pesada, mas que isso aqui é bem escrito, pô, sabe, é uma escrita belíssima. Você pode não gostar da temática, que é pesada. Ok, o livro não funcionou, você não gostou da história, não deu pra você. Mas agora dizer que a escrita é ruim, que o livro é ruim nesse sentido aí, eu acho que a pessoa realmente, o que você tá lendo, sabe? Então, a gente pode expandir o nosso repertório de leitura continuando lendo romance. Só conhecendo autores novos. Talvez mais nisso, mas agora parar de ler romance, sabe? Você não tem que ler livro. Tipo, ele até cita o negócio da tag, que a tag tem. Eu tenho aqui os livros da tag. O propósito da tag sempre é trazer livros novos. Só que geralmente são livros um pouquinho mais difíceis, sabe? O romance é aquele livro que a gente senta e devora às vezes, em um dia. Às vezes aqui, os da tag, eles são um pouco mais. Uma coisa mais cult, sabe? E eu não acho que você tem que pegar um livro cult só para ampliar a sua bolha. Você tem que ler o que você quiser. Quando a gente começa a limitar o que você tem que ou não ler, o buraco aí ele desce lá embaixo, porque daí a gente tá inibindo o leitor de ler, sabe? Ai, não é pra ler romance. Ai, mas eu não gosto da coisa, então eu não vou ler. É nesse nível, sabe? Então, deixa a pessoa ler o romance. E como eu falei, eu vejo muito que a gente tem fases de leitor. Quando a gente tá no início de leitor, a gente quer ler todas as farofas possíveis. Aí tu começa a ter vontade de ler outras coisas, mas tem que ser sempre pela vontade. E a questão de repertório, eu acho que a gente pode culpar os influenciadores. Porque a gente, como o BookTok é uma coisa muito em massa, ele dita muito o que as pessoas estão lendo, porque a gente é muito influenciado nesse negócio do algoritmo, de bolha, a gente é muito influenciado pelo que a gente consome. Então tá na hora dos influenciadores talvez consumir uma coisa. Mas também vamos entrar no. Cada um lê o que quer, cada um. Né, é complicado. Mas eu vejo que eu tento trazer umas coisas um pouquinho diferentes nos meus conteúdos, mas sempre sem sair da minha essência, que é o romance, a romantasia. Amo pra um caramba, sempre vou continuar amando. Mas é umas coisinhas diferentes, assim, mas é pela minha própria vontade, sabe? Não é porque eu preciso ler uma coisa mais robusta, uma coisa mais cult, sabe? Não, é porque deu vontade. Eu vi um vídeo de alguém falando também e fui lá e quis ir ler. Que acontece. Mas assim, são tantas camadas profundas que a gente pode entrar. E aí muitas coisas que eu vou trazer depois que eu vou abrir o threads pra gente ficar reagindo aqui comigo. Eu vou reagir, você vai ver e vai pensar aí da sua casa. Que a questão é sempre atacar o quê? O romance, né? Cara, sabe? Mulher poder ler já é um negócio que não é tão recente, que é recente, assim, se pegar a linha da história do mundo, sabe? A mulher escrever é um negócio também que não é tão que é recente. Então, falar desse gênero e desse gênero emburrecendo e sendo esse discurso por um homem, eu acho que tem a coisa ficou um pouco mais complicada, entendeu? Porque eu acompanho bastante. Não acompanho mais tanto os vídeos do Paulo, mas ele lê várias coisas, né? Às vezes pra fazer vídeo, conteúdo. Cara, romance não é o gênero do conforto dele. Então, a tendência dele não gostar de um romance é muito alta, assim, como vários livros que ele leu e não gostou, e são livros que eu amo, sabe? Porque não adianta, não vai gostar de uma coisa que já não é o seu gênero do conforto. Assim como se eu ler os livros da Carla Madeira. Eu consigo ver que são livros bons, mas eu ainda não tô nessa fase, não. Tipo, pra mim ainda não rolou, sabe? Eu quero ler, mas não tô ainda nessa fase. Talvez eu vou chegar na fase de ler. Ah, eu adoro ler Carla Madeira, mas ainda não chegou essa fase. Então, de novo, não tem que ler porque você precisa ler. Você pode continuar na sua bolha, entendeu? Vamos só começar a escutar pontos de vista diferentes. Eu acho que já só isso já
ampliaria total os horizontes. Enfim, terminei de ver aqui. É isso, ele segue falando que, né, na cidade de ler coisas diferentes, de optar por escolher, que nem ele falou, ele sempre tá escolhendo ler coisas diferentes, porque ele vê, eu não tô lendo tanto livro assim, vou lá e leio. Mas eu fico muito pensando nisso aí, cara, você tem que ler o que você quer, entendeu? Eu não vou começar a ler coisa cult porque eu preciso ler coisa cult, né? Não faz nenhum sentido pra mim. E aí a gente perde até o prazer de ler, e isso não é intuito. O intuito é continuar lendo, ser leitor para sempre, criar um hábito de leitura, incentivar as pessoas a ler, não pararem de ler, né, no caso. E o mundo, assim, ó, cheio de camadas que a minha cabeça faz. E a questão dos autores que são não descobertos, né, tipo, não tem muito lançamento de autor brasileiro, fora os independentes, né, ele fala por editora. E, cara, aí eu fico muito assim, eu fico enxergando o papel do influenciador. Se precisa que o livro do fulaninho lá é revolucionário, tem que ter divulgação. Hoje em dia é sobre divulgação. Acho que não é questão de você ter que catar livro que ninguém tá lendo. O que tá faltando, que já é uma raiz muito mais profunda, é o marketing das editoras. Eu já cantei essa bola assim, me irrita o marketing das editoras. É um marketing tão pobre, ou é um marketing sempre com as mesmas pessoas. Cara, quer que o livro seja descoberto? Quem tem que fazer essas coisas acontecerem são os influenciadores. Ou o marketing da própria editora. Não precisa contratar alguém, mas ter uma publicidade. Porque hoje em dia a gente vive e não tem como. Não vejo saída disso num ambiente que a gente vai ser influenciado muito mais do que a gente já é, sempre. E se não tiver como visualizar nas nossas telas, a gente não vai catar, a gente não vai pegar, sabe? Fico vendo, quero ler. Que nem ele, o Paul Hatz mesmo, ele descobriu um autor, né? Não vou explicar, talvez eu falei alguma coisa errada. E ele falou desse livro, e esse livro teve uma visibilidade legal porque ele estava falando. Talvez, se não tivesse falado, nem teria lançado, eu acho que ele também ajudou no lançamento. Enfim, tá vendo o papel do marketing nisso? Do influenciador literário também? Então eu acho que as editoras não estão, na verdade, na tendência de mercado mundial na questão de, sabe, consumo, de onde tem que mostrar essas coisas. Tá faltando ler coisa diferente? Então vai lá, cadê mostrando ler coisa diferente? Porque a gente tem que ler o que a gente quer, eu não tenho que ler porque o fulano falou que eu tenho que ler coisa diferente, entendeu? Mas eu sou influenciada pelas coisas que eu acabo vendo na internet, e se eu não vejo ninguém falando de tal livro, eu não fico com desejo de ler. É assim que nosso mercado de consumo de todas as coisas está funcionando. Então, cadê as editoras? Cadê o investimento em publicidade? Cadê? Gente, muitas camadas. Aí eu tava vendo alguns, né, no threads aqui. Cara, é muito assim, a leitura de mulher já é tão complicada, sabe? Sempre, a gente é sempre atacado, sempre dada como burra por ler romance, já um discurso tão antigo, então continuar replicando isso de alguma forma e sendo realmente por um homem é muito complicado, sabe? E eu achei, no fim, toda vez que tem uma treta, eu acho que é um ótimo momento pra gente refletir sobre o que a gente tá consumindo também, sabe? Falando e vendo, porque vamos ter que, e também defender o nosso espaço, viu? É o momento que a gente tem que pegar e defender o nosso espaço. Então, defender o que a gente lê, o que a gente acredita, e eu acho que é isso. A gente tem. Eu vou bater sempre na tecla do romance como uma coisa que é muito boa e traz muito benefícios, principalmente para as mulheres. E, cara, a gente vai ver alguma mulher falando que ler romance é ruim? Deve ter. Mas vindo de um homem, principalmente, é muito complicado. Enfim, eu acho que eu tagarelei demais. E eu acho que se deixar eu falava mais ainda, mas eu tenho que editar este vídeo. Soltar ele, quero ver se consigo soltar ele logo. Foda-se, nem vai ver quando é que eu tô editando. Pensamentos. É isso. Eu espero que você tenha pelo menos pensado em alguma coisa. Se você puder compartilhar comigo, eu gostaria muito de ler, porque eu acho que a rede social principal é isso. Pra mim, ter a conexão e saber o que os outros estão pensando, pra mim é muito positivo. Dito isso, obrigado por ter ficado até aqui. Se você ficou até aqui, você é um anjo.
Deus te abençoe muito. E até o próximo vídeo.